E aí, eróticos, tudo bem com vocês? E hoje a live é para eles, é para os eróticos. Bem-vindos, pessoas com pênis, homens que sim querem melhorar a sua estética íntima. É possível desenvolver o seu pênis. E eu digo isso porque estou desde o ano 2000, atendendo homens que têm ejaculação precoce e disfunção erétil, e eu vejo o desenvolvimento peniano destes pacientes. E o porquê disso, você vai saber nesta live de hoje. Você que tem interesse em melhorar e em desenvolver o seu pênis, saiba que não é só com ácido hialurônico que a gente consegue fazer isso. Com ácido hialurônico é o retoque final. Mas existe um universo de maneiras aí, pertinho de você, que você pode sim melhorar toda a musculatura, todo o tecido colágeno do seu pênis, melhorando não somente a sua estética, mas melhorando a sua potência erétil e também o seu controle de ejaculação. Então eu vou agora colocar aqui o tema dessa live, o título dela. E enquanto isso, você que está entrando, vai me falando de onde você está. E se tiver alguma pergunta, hoje é dia de você ficar livre dessa questão. Se não quiser perguntar durante a live ou se não estiver me assistindo ao vivo, pode me perguntar no direct que eu vou te responder. Então, bora lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que toda parte de raiz de pênis até o terço médio do pênis é composto por musculatura estriada esquelética. E eu venho falando a respeito disso por muito tempo, né? Há muito tempo. O que é musculatura estriada esquelética? Ela é uma musculatura que é possível de se desenvolver e é uma musculatura que nós temos comando, ok? Então, esta é a primeira coisa. Se é um músculo estriado esquelético, ele tem possibilidades de se desenvolver através de exercícios. Ponto. Isso é algo que todos nós sabemos. Um músculo esquelético consegue fazer isso, ele se desenvolve, tá? Mas ele vai até o terço médio do pênis. O restante é toda uma parte de veias e artérias. E o que são veias e artérias? Musculatura. Não é musculatura estriada esquelética, mas é musculatura. Tanto que para você ter uma ereção, você precisa que essa musculatura lisa relaxe para entrar sangue no seu pênis. Ok? Então, é formado por músculo praticamente inteiro. E se tem músculo, tem colágeno. E a partir dos 25, 30 anos, nós começamos a perder tecido de colágeno. Ainda mais em regiões que nunca foram trabalhadas. Eu, desde muito pequena, criança, tá? Eu sou de uma família imensa. Então, a minha mãe tem 13 irmãos. E eu sempre tive primos mais velhos. E sempre a nossa família foi muito unida, a gente se reunia sempre. Então, os primos mais velhos estavam sempre na casa dos tios e das tias. E eu tinha uns primos que eles gostavam de tchaco.
Chaco e artes marciais. Até hoje eles gostam disso. E eles tinham umas revistinhas do Chaco, das artes marciais. E lá no finalzinho dessas revistas, ou no comecinho dessas revistas, porque ficava ali em cima da mesa, a gente tinha contato. Tinha várias propagandas de bomba peniana. E eu ficava olhando para aquilo e falava, nossa, que interessante que é isso. Eu era criança, gente, criança pequena de Barbacena, criança pequena de Ponta Grossa. E aí eu ficava olhando aquilo, será que dá? Será que funciona? Como será que é isso? Né, no começo a gente fica, para que será? Aí vai perguntar para a mãe, né? Para que é isso? Menina, fica quieta, menina. Então eu sempre fui muito curiosa com essas coisas. E aí que a gente vai, com o passar, né, da vida, entendendo que o homem sempre se preocupou com essa questão. Então não é de hoje, tá? Hoje nós temos tecnologias e técnicas muito avançadas, mas sempre foi uma preocupação da pessoa de pênis, do homem, com a sua região genital. E é importante, né, tanto uma ereção potente como um membro bonito, porque a nossa sociedade ocidental, ela cresceu com isso, né? Com isso da estética, do mostrar, do bonito, do grande, né? A gente se sente empoderado com isso e não tem nada de errado, ok? Mas, além de sabermos que o pênis é formado por músculo, estriado esquelético e por musculatura lisa, e que só pelo simples fato disso a gente já sabe que é possível um desenvolvimento, tá? Se ele é formado por colágeno, porque existe musculatura ali, existe sangue ali, outra questão que a gente já sabe que pode melhorar e se desenvolver, tá? Existe a função erótica, tema de uma live de 2 semanas atrás, tá? Porque assim, existe uma idade onde o pênis vai ser desenvolvido. E essa idade, tá? Começa lá com 7 anos, o primeiro estirão ali, né? De diferenciação entre meninos e meninas. E com 12 anos, outro estirão, onde existe o amadurecimento das gônadas, tá? Nesta fase, o pênis deveria ter se desenvolvido de uma forma tal. Claro que depende de genética, claro que depende de alimentação, tá? Porque a alimentação, ela vai interferir, e eu falei que eu já falei em outras lives que eu vou trazer um nutricionista, um nutrólogo pra gente aprender mais a respeito de como a alimentação influencia nessa parte de desenvolvimento de função erótica, tá? De desenvolvimento de um todo do ser humano. Então, nesta fase dessa infância e adolescência do menino, deveria-se ter acontecido o desenvolvimento do pênis. Mas muitos homens não têm esse desenvolvimento. E aí acabam que chegam na fase adulta com o pênis subdesenvolvido. Ou não do jeito que ele queria. Ok? Então não é só uma questão do profissional chegar e fazer um procedimento de ácido hialurônico. Não é só uma questão do paciente chegar e do profissional fazer um fortalecimento de assoalho pélvico, um fortalecimento de pênis. A gente precisa entender que a gente precisa recuperar função erótica, tá? E isso faz parte de um protocolo que eu desenvolvi, sabendo de todo este processo que o corpo masculino precisa passar, tá? Então, se você não tem o pênis do jeito que você gostaria de ter, você pode melhorar, tá? Me chama aqui no direct, me chama no WhatsApp, que a gente vai criar um protocolo individualizado para você,
dependendo de como foi o seu histórico, tá? De como foi a sua história de desenvolvimento de sexualidade e como está sendo a sua história agora. Porque até hoje, em todos esses anos que eu atendi, não teve um paciente que não tinha o interesse de ter o pênis desenvolvido. E se ele não demonstrou esse interesse no início do tratamento, quando ele viu o seu pênis desenvolvido, porque a sua função erótica melhorou, ele ficou muito mais satisfeito. Tá bom? E até hoje também, em todos os pacientes de estética íntima que eu atendi, todos, até hoje, tinham interesse de melhorar o controle de ejaculação. Então, no meu protocolo, a gente aborda toda esta questão, tá? Porque se você quer melhorar a sua estética íntima, você quer melhorar a sua sexualidade como um todo. Não é só num pedacinho dela, tá? Porque também não adianta ficar com o pênis grande e não ter músculo para sustentar esse aumento de circulação, esse aumento de peso em ml que vai existir. Então, é necessário, sim, que a sua musculatura de assoalho pélvico esteja boa. E em todos esses anos que eu atendo, desde o ano 2000, então são 24 anos e meio atendendo homens, que eu vejo em 5, tá? Não passa de uma mão. Os homens que tinham um pênis com uma estrutura boa e que só precisaram fazer o ácido hialurônico. Não passa de uma mão, gente. Os demais todos tinham questões que precisavam ser trabalhadas, tá? E a gente imagina assim, que mesmo um pênis com uma estrutura um pouco mais amolecida, a partir do momento que a gente faz uma bioestimulação de colágeno, porque o ácido hialurônico ele é um bioestimulador de colágeno, tá? A partir do momento que a gente faz, a gente vai ter um estímulo de colágeno propriamente dito, tá? Então não são todos que respondem da forma que deveriam responder. E aí a gente precisa, sim, estar atento a outras questões. Tá? E são questões que, com a expertise dos anos todos, a gente vai encontrando. Então, não é simplesmente ir lá e fazer um curso de harmonização peniana que a gente vai conseguir atender o paciente de uma forma inteligente, de uma forma de entrega de resultados, tá? E eu, como sou uma pessoa perfeccionista, eu gosto da entrega de resultado perfeitinha. Tá? Perfeitinha. Mas, voltando lá, né? Então, nós temos musculatura estriada esquelética, musculatura lisa, nós temos colágeno nessa região e nós temos sangue, ok? Então, várias formas nós temos de fazer um desenvolvimento peniano. Doutora Pri, é muito caro fazer ácido hialurônico, tá? E aí, caro e barato, depois a gente vai falar sobre isso, tá ok? Nada é muito barato quando a gente fala em estética. Tá? Se tiver barato, desconfia. Beleza? Esse é um acordo que a gente tem que ter. Tá? E quando a gente vai fazer algo relacionado a uma região do seu corpo que é extremamente importante para você, nós temos sim que pensar que uma pessoa com expertise não é algo muito barato. Tá bom? Porque existe uma responsabilidade técnica muito grande atrás disso. Ok? Então, vamos lá. Quais são as formas como a gente pode desenvolver um pênis? Ok? Primeiro, fortalecimento de musculatura estriada esquelética. Aí todo mundo vai buscar lá no Google, né? Exercícios para assoalho pélvico masculino. E aí vai ter lá toda uma questão. E até tem alguns artigos ali que trazem até quais exercícios, tá? Perfeito. Pode começar assim? Pode. Porém, nenhum paciente é igual ao outro paciente, tá bom? Nós temos que pensar que existe um protocolo para melhorar a coordenação motora dessa musculatura, existe um protocolo que vai melhorar resistência, existe um protocolo que vai melhorar força. Tá? Não adianta você começar a querer contrair seu períneo e segurar
se você não tem antes coordenação motora. Então, existe um processo todo, dependendo de como é a sua propriocepção dessa região de períneo e de pênis. O que é períneo, doutora? Períneo é a região que fica entre ânus e saco, tá? Nessa região ali é tudo músculo estriado esquelético. Tem toda essa raiz de pênis, ela é formada por uma musculatura muito firme, pequena, mas muito importante, tá? Que precisa ser desenvolvida, precisa ter uma amplitude de movimento normalizada, precisa ter reflexos bons. Então, existem os exercícios? Existem. Como é que eles vão trabalhar no seu corpo? Desenvolvendo o tamanho, o trofismo dessa região. A partir do momento que eu tenho um músculo mais trófico, com um tônus aumentado, eu vou ter desenvolvimento sim, ok? Outra coisa que dá para fazer é bomba peniana, tá? É algo barato e é algo que pode sim fazer um efeito bastante interessante no seu desenvolvimento de pênis. Porém, é algo que precisa ser feito de uma forma fisioterapêutica. Não adianta fazer um vácuo e ficar 15 minutos com o vácuo lá, tá? Com o pênis, coitado, se estirando todo, porque pode ter um efeito rebote. Beleza? Outra forma que existe de você melhorar, desenvolver o seu pênis, são aqueles alongadores de pênis, tá? Os alongadores, eles também precisam de um cuidado, tá? Não adianta você comprar lá na Shopee, no AliExpress, em algum sex shop esse alongador e sair usando, tá? Por quê? Porque você tem que lembrar que existe um tecido de colágeno que precisa ser respeitado, um tecido de musculatura que precisa ser respeitado. Imagina você ir para uma academia e você tem um encurtamento de musculatura e o profissional vai te alongar e quer fazer um alongamento de uma hora para outra. Não é assim, né? Você vem sendo encurtado desde a sua infância e adolescência. E é a mesma coisa aqui, tá? Não vai sair colocando bomba peniana, estourando tudo lá dentro. Não vai sair colocando alongador de pênis de uma forma que não seja orientada, tá? A orientação, ela é importante. Doutor, eu não sei quanto, eu não tenho dinheiro hoje para ir na clínica, eu não tenho dinheiro hoje para fazer um ácido hialurônico no meu pênis. Mas eu tenho dinheiro para comprar uma bomba, um alongador peniano. Me chama, a gente marca uma consulta online e aí eu vou te ensinar como utilizar estes equipamentos, ok? Doutor, eu não consigo, não moro aí perto de você para ir fazer um tratamento. A gente agenda uma mentoria online para que você aprenda a fazer os exercícios de uma forma correta e a usar os equipamentos de uma forma correta, ok? Doutor, assim, eu quero fazer um trabalho presencial. Como pode ser feito esse trabalho sem usar nada injetado? Tem como fazer? Tem como fazer, ok? Então, você vai vir em consultório, vai marcar uma primeira consulta. Depois dessa primeira consulta, eu vou avaliar todo o seu conjunto, seu histórico primeiro, como está toda essa região de musculatura, como está colágeno dessa região, e aí a gente vai montar um protocolo específico para você. Você só trabalha com ácido hialurônico? Não, tá? A minha história clínica é a da fisioterapia. Então, sempre o meu olhar vai ser em cima das técnicas e tecnologias que existem da fisioterapia. Então, um dos recursos extremamente importantes para um desenvolvimento peniano é o ondas de choque. Tá? Ondas de choque, hoje, nós sabemos da importância dele na formação de novas artérias. Então, ele vem sendo utilizado há muitos anos com a indicação de disfunção erétil. Porém, durante esse período todo de tratamento de disfunção erétil, nós percebemos que sim, aumenta a circunferência de pênis através de ondas de choque.
tá? Aumenta a circunferência por quê? Porque tem formação de novas artérias. Com a formação de novas artérias, vai aumentar a sua circulação. Com o aumento de circulação, a sua potência fica melhor, fica um pênis mais rígido, mais potente. E existe a formação de novos tecidos, tá? Uma neoformação tecidual. E são tecidos de células de crescimento, então eles se desenvolvem, tá? Então tem pacientes que têm resistência ao procedimento injetável? Tem, ok? Tem medo? Tem. O pênis é algo extremamente importante para esse homem. Quando esse pênis não está funcionando da forma como deveria, acaba influenciando extremamente na parte emocional deste homem, dessa pessoa com o pênis. Tá? O pênis é uma extensão deste homem. E quando ele não consegue ter isso funcional, acaba tendo altos impactos na sua vida. Emocional e física, porque a gente não é só uma coisa, né? A gente é somato-emocional, a gente é psicossomático, a gente é viscerossomático, a gente é, né? A gente é um complexo integrado, tá bom? Outra coisa que dá pra gente utilizar em consultório, além do ondas de choque, é a própria eletroestimulação. Vai fazer formação de musculatura? Vai. Tá? É claro que o profissional ele tem que entender qual frequência utilizar nesse protocolo, tá? Qual é o objetivo que vai ter para que a gente consiga ter, sim, resultados muito positivos. Ok? E aí, já partindo para a parte injetável, fora isso, pessoal, então a gente tem a bomba peniana, tem o alongador peniano. Em consultório a gente tem ondas de choque, tem a eletroestimulação, tem o jato de plasma, que a gente consegue fazer passando na região de pênis. E o jato de plasma, ele consegue permear produtos para dentro desse pênis, e essa permeação faz com que também a gente consiga, dependendo do objetivo do paciente, melhorar toda a bomba só de potássio, melhorar a criação de novas células, novos tecidos, tá? Melhorar a parte de circulação, então ele vai fazer uma criação também de novas artérias e, com isso, melhorar a potência do pênis, ok? Mas existem também as massagens penianas, tá? E não são aquelas massagens também que a gente vê ali na internet, tem várias. Quando eu comecei lá no ano 2000 a buscar sobre isso, né, sobre melhora de ereção, melhora de controle de ejaculação, melhora de desenvolvimento peniano, a gente encontrava ali na internet, ainda encontra vários tipos de exercícios, vários tipos de massagens penianas. Mas, gente, ficar alongando o pênis e ficar sentando em cima do pênis, aí se eu tivesse um pênis eu ia ficar muito aflito de ter que fazer isso, puxar, sentar em cima do pênis para alongar. Não, isso para mim já passa um pouquinho. Já para mim ia ficar um pouco estranho, tá bom? Mas existem várias massagens ali, o gel e etc. Porém, tá? Eu adaptei no protocolo massagens que são extremamente fáceis de fazer e que vão fazer um desenvolvimento de pênis, uma dissociação desses corpos cavernosos e corpo esponjoso de uma forma bastante interessante, tá ok? Tem dúvidas a respeito disso? Me chama no direct ou manda um WhatsApp, tá? Que eu vou te auxiliar. A gente monta uma mentoria para você, mesmo à distância, consegue fazer alguma coisa, tá? Então, continuando, partindo para os invasivos. O que a gente pode fazer, doutora, se eu não quero ainda aplicar o ácido hialurônico? Eu ainda não tenho segurança para aplicar ácido hialurônico. Nós temos o PRP. O que é PRP? A gente coleta o sangue do paciente, centrifuga o sangue desse paciente. Na centrifugação vai ter a separação. Eu vou pegar somente o tecido rico deste sangue desse paciente e eu vou aplicar nos corpos cavernosos. É um tratamento fenomenal para disfunção erétil. É o tratamento mais
novo que nós temos, o PRP peniano, que pode fazer, sim, um desenvolvimento de novas artérias interessantíssimo. Tá? É seguro e é bastante interessante, inclusive para o tratamento de doença de Peyronie. A doença de Peyronie é quando o paciente sofre um trauma no pênis e o pênis ele entorta. Ou ele vai para cima, ou ele vai para um lado, para o outro, ou ele vai para baixo, ou ele encurta. Tá? Dependendo do tempo deste trauma, nós conseguimos fazer tratamentos excelentes com PRP em ondas de choque. Até com ultrassom terapêutico que tem indicação para doença de Peyronie. Então, existem, sim, formas de melhorar essa placa antes de se pensar numa cirurgia, ok? Se essa doença de Peyronie foi aquela que encurtou, que o pênis veio lá para dentro, quanto antes for tratado, melhor vai ser o resultado, tá? Porque às vezes o paciente ele tá no intercurso sexual, ele sofre um trauma no pênis, no dia seguinte o pênis já encurtou. Tá? Tem que procurar um profissional urologista imediatamente. E depois, tá, o médico ele vai dar as informações, vai dar as orientações necessárias e depois vai encaminhar para um fisioterapeuta. Se é que ele já não faz o PRP. Hoje em dia, o PRP ele é utilizado fortemente pela classe médica, tá? Pela classe médica e pelos fisioterapeutas e por outros profissionais também, ok? Existe também uma forma de desenvolvimento peniano que é o plasma em gel. Eu não utilizo esse tipo de procedimento, tá? Mas cada dia mais eu tenho recebido pacientes que já fizeram plasma gel que querem melhorar algumas sequelas desse plasma gel. Por que sequelas? Porque mesmo sendo... Não estou falando de PRP, estou falando agora de plasma gel, tá? Porque mesmo sendo um produto compatível com você, é um produto autólogo, é seu, ele pode sim fazer algum tipo de transformação ali no seu corpo e fazer granulozinhos ou granulosões pelo seu pênis. E aí a gente consegue restaurar isso utilizando o ácido hialurônico, tá? Aí é uma forma que a gente vai utilizar o ácido hialurônico porque não tem outro jeito de diminuir aqueles grânulos. Pode diminuir com o tempo? Não sei, tá? Eu atendo pacientes que já fizeram há 2 anos, há 1 ano, há 6 anos, ok? Existe o PMMA, esse é um procedimento médico. É um procedimento definitivo, tá? Porque a perda de colágeno sempre vai existir, mas é um procedimento que traz, que é o tal do urofil, né? Ele traz bastantes incômodos também para o paciente, tá? Porque ele anda, tá? Porque todo o protocolo que a gente utiliza para fazer desenvolvimento peniano, fora o PRP, que é dentro dos corpos cavernosos, ele é entre pele e a estrutura, tá? Então, ali entre pele e estrutura, às vezes não existe, né, um espaço que estava ali vazio entre a pele. Você puxa o teu pênis, tá? E você encontra ali uma região vazia. Então, é ali que a gente faz todo o procedimento, tá? Ele não tem como interferir para baixo. Então, plasma gel, PMMA, ácido hialurônico vão ficar nesta região, tá? Subcutânea. Então, o PMMA, ele pode andar, o ácido hialurônico também pode andar, tá? Mas o ácido hialurônico, muitas vezes, ele não vai ficar formando granulozinhos, tá? Como o plasma gel e o PMMA. Fiz PMMA há 10 anos, doutora. Tô com meu pênis todo granulado. O que fazer? Ácido hialurônico, tá? Ou faz uma cirurgia, ok? Cirurgia, aí o seu médico cirurgião vai te indicar como que é, como que não é, vai fazer alguns exames antes e vai provavelmente raspar todo esse preenchimento que foi ali, tá? Eu gosto bastante do preenchimento com ácido hialurônico. Eu utilizo hoje no consultório o ácido hialurônico corporal com uma tecnologia muito grande, tá? Uma tecnologia
alta, onde a gente consegue dar um resultado para o paciente de até 24 meses. Tá? O ácido hialurônico, ele se movimentou dentro desse tecido, desse espaço, a gente tem como corrigir. Tá? Não gostei do meu procedimento, o que eu vou fazer? Vou aplicar uma hialuronidase, se é que o paciente não tem alergias a isso, e a esse composto, tá? E aí a gente elimina o ácido hialurônico. Então é uma forma muito fácil da gente conseguir fazer e tratar as intercorrências. Tá? Ai, não pode entrar na minha veia, não, gente. Tá? A gente tá falando de tecido, de área sub, tá? Não tem perigo, né? Claro que depende muito do profissional que você for procurar. Beleza? Então, existem também os fios de PDO. Existem os fios filler. Tá? Os fios são fios lisos, mas que fazem uma promoção de colágeno muito interessante também nesse pênis. E, em alguns casos, eles fazem a estabilização do ácido hialurônico. Quando o pênis é muito molinho e não foi feita uma preparação antes, os fios tendem a deixar esse ácido o mais estável possível. Ok? Mas, cada um vai ter um protocolo. Tem pacientes que passam pelo protocolo inteiro, tá? Principalmente quando tem já uma questão sexual que precisa ser melhorada. Antes a gente trabalha a parte sexual, faz o desenvolvimento de função erótica, o pênis vai se desenvolver e aí sim a gente parte para a parte dos injetáveis, tá? Então, dependendo do seu caso, doutora, não tenho dinheiro, dá para ajudar, tá? Não tenho muito dinheiro também, ninguém faz nada de graça, tá? Então, a gente agenda uma call, se você não estiver aqui em Ponta Grossa, Curitiba ou Balneário, e eu vou te orientar em como conseguir fazer essa melhora de função erétil e essa melhora do teu desenvolvimento peniano, ok? Se você está em Ponta Grossa, Curitiba, Balneário, Redondezas, vem para o consultório, que no consultório existem muitas formas de te ajudar antes de fazer algo injetado, tá? Doutor, eu quero fazer ácido hialurônico. Bora, tá? Vem para o consultório, se você tiver estrutura, faz no mesmo dia da primeira consulta. Se não tiver estrutura, a gente já começa a criar essa estrutura, ok? Além de tudo isso, existem as vitaminas, existe a suplementação. Zinco, extremamente importante na formação de testosterona e colágeno. Vitamina C, tá? Hoje a gente sofre aí uma epidemia de diminuição de vitamina C, pessoal. Vitamina C é extremamente importante de ser reposta, tá bom? Não sabe como? Me chama, agenda uma consulta online ou presencial, que a gente ajusta toda essa forma de suplementação para você também, tá? Então, vitamina C e zinco, extremamente importantes, precursores do colágeno. Tem que ter essa suplementação no seu cuidado diário, tá bom? Arginina ajuda na formação e na quantidade de sangue que vai entrar aí no seu pênis, tá? Melhora também a função, além de outras substâncias. E aí existe também a suplementação com colágeno. Eu adoro suplementação com Protein Cola, da NutriScience. Eu amo os produtos da NutriScience. Tá? Existem ali produtos fabulosos, mas o Protein Cola, tá? Na formação de endotélio, na formação de... ele é um pró-colágeno, né? Você não está ingerindo um colágeno, tá? Porque a gente não tem como digerir um colágeno, tá? Ele é um pró-colágeno. Ele é líquido, então ele consegue entrar na sua corrente sanguínea de uma forma muito rápida e conseguir fazer um aporte ali dos 28 tipos de colágenos que a gente tem no corpo, inclusive nos nossos olhos. Então, ele vai, sim, melhorar bastante o seu aporte, tá? Em todo o corpo, mas principalmente nessa parte endotelial de pênis. Adoro Protein Cola. E adoro também alguns produtos em gel da Physioquantic, tá? Tudo vai depender aí da sua... do seu tipo de pênis, da sua estrutura de pênis e de como está toda essa perda de colágeno, tá bom? Então, existem muitas formas de eu estar auxiliando você neste processo de desenvolvimento peniano, tá?
o pênis, o tamanho do pênis, a grossura do pênis impacta na sua vida sexual? Sim, impacta, tá? Porque todos os homens que fizeram ou tratamento de sexualidade que a gente melhorou a função erótica e teve desenvolvimento de pênis, ficaram muito mais satisfeitos, aumenta muito o libido e a parceria, ela também se impacta, tá bom? Pessoal, muito grata pela audiência aí nessa live, você que está ao vivo e você que vai assistir depois dessa live. Me manda aí um direct, tá? Ou um WhatsApp, se você tem interesse em fazer desenvolvimento peniano de forma conservadora ou de forma injetável. E bora melhorar, sim, essa estética peniana, tá? Porque até hoje, no consultório, eu vejo os pacientes, todos que fizeram implante capilar, vem e faz também o aumento de pênis. São duas coisas que impactam bastante no homem, tá? Cabelo e pênis. E, pessoal, homens, pessoas de pênis, vai no espelho, olha pro seu pênis, dá uma palpada no seu pênis, vê como que tá essa estrutura, vê como que tá a cor da glande, tá? Quando vocês chegam aqui, às vezes a glande tá bem roxa. A gente vai ter que trabalhar, fazer um trabalho todo de recuperação deste tecido, tá bom? Dá uma olhadinha, não deixa chegar em níveis que são mais difíceis de atuar, tá bom? Que vai demorar para você conseguir ter um resultado efetivo, ok? Se olha, se palpa, tá? Teve as lives de masturbação, pessoal, homens não estão se masturbando. Mulher já não se masturba, agora homem não estar se masturbando também é algo que precisa ser trabalhado nessa função erótica, tá? Porque a masturbação, ela é importante, inclusive na manutenção, tá, deste tônus muscular. Então, sim, é importante toda essa conversa a respeito do desenvolvimento peniano, porque é importante para o homem, tá? E se é importante para o homem, tem que ser visto, tem que ser trabalhado. Pessoal, estou aqui para qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar, ok? E estou à sua disposição a partir de agora, lá no direct e no WhatsApp. Beijo da doutora Pri e a gente se fala. Até! Excelente sexta-feira! Escreve lá para mim, sexta com S de... Para mim é sempre saudável, tá? Comece... Não deixe para começar nada na segunda, comece na sexta já, né? S com S de saudável, de sexy, de seja você mesmo. Beijoca, doutora Pri. Aproveitem aí o final de semana, façam os seus exercícios recomendados, quem já é meu paciente, quem não é, tenham ótimas relações. Pessoal, até breve.